Então há várias maneiras de expressar o estresse. Agora eu quero te dizer que nós estamos vivendo dias, irmãos, que isso aqui é muito real, tá? E eu não estou falando lá fora da igreja, eu estou falando dentro da igreja. Eu estou falando dentro da igreja. Então eu quero entrar numa palavra que vai incluir todos nós aqui. Todos nós. Sábio aquele que guardar, reter e fazer dessa palavra um guia para a sua vida. A partir de hoje você vai entender que o fato de você deixar Jesus entrar na sua vida e consertar a sua história, você só tem a ganhar com isso. Vamos lá. A palavra diz o seguinte: zelai pela vossa coroa, para que ninguém a roube. Existe uma ideia calvinista que diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira para você, tá? Não é assim não. Se você zelar pela sua coroa até o último dia, até o último segundo, aí sim você está salvo. Mas se você não zelar pela sua coroa, vai ser como Saul. Já não era mais rei para o Senhor já tinha o destituído de rei. E o Senhor ainda disse assim: Samuel, até quando você vai persistir com esse cara? Porque eu já o rejeitei. A coroa dele já havia sido tirada. Tem muita gente andando sem coroa por aí. E quando o Senhor falou de coroa, eu parei para pensar em algo. A Bíblia diz que, dependendo do que fazemos para o Senhor, nós recebemos o que nas nossas coroas? Pedras. Pedras preciosas. Isso significa que essas pedras preciosas são adornos da parte do Senhor, são os galardões, coisas que nós fazemos para o Senhor, no qual Ele se agrada e Ele começa a adornar a coroa. Coroa representa a salvação, amém? Amém? A coroa pode ter pedra como pode não ter pedra. Coroa é coroa. Salvação é salvação. Existe aquele salvo como Lázaro, que sai do túmulo todo amarrado, a vida toda presa, nada acontece, é sempre a mesma coisa, e parece aquele desenho que eu assistia no Brasil, a hiena. Lembra da hiena? Vida, dor, céus, eu sabia que não ia dar certo. Eu te disse. Não tem gente que é assim? Não vai dar certo. Eu te falei que não ia dar certo. A pessoa já começa a pensar negativo. Na vida dela é tudo negativo e ela acha que nunca nada vai dar certo. Por quê? Porque a sua vida foi uma vida de coisas negativas. Então nós entendemos que a coroa representando a salvação, essas pedras representam os adornos do Senhor, coisas que vamos fazendo para o Senhor, que vamos conquistando dia após dia, na medida que nós vamos servindo o Senhor de todo o nosso coração, amém? Então essas coroas, para mim, na terra do vivente, representa uma vida abundante. Ou seja, a Bíblia diz que o diabo veio senão para matar, roubar mas o Senhor Jesus, Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Vamos ser sinceros, não precisa levantar a mão, amém? Faz uma análise da sua vida de 1 minuto. 1 minuto. Analisa todas as áreas da sua vida. Todas. Vocês estão me olhando, mas estão analisando, né? Ou estou esperando eu falar alguma coisa? Vai analisando. Vai analisando. O tempo que você tem vivido na América, os anos que tem passado, o que mudou, o que melhorou, o que piorou, como é que estão as coisas. Será que realmente eu tenho vivido uma vida abundante? Será que o diabo tem me roubado, matado, destruído? Fez análise? Agora não responda, não mexa a cabeça e nem levante a mão. Você tem vivido uma vida abundante? Em todas as áreas da sua vida? Mas pastor, a Bíblia diz que a gente vai ter aflição. Mas espera aí, ter aflição é uma coisa, viver em aflição é outra. E eu estou aqui para hoje te acordar e mexer com os seus parâmetros para que você saia dessa vida. Porque essa não é a vida que Deus tem para você.
Esta não é a vida que Deus tem para você. Ao longo do tempo de cristianismo, tenho percebido no meio nosso, cristão, de que erramos muito no nosso falar. E quando não erramos no nosso falar, erramos nos nossos gestos, nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Porque uma atitude às vezes fala mais do que 1000 palavras. Agora, achamos que é natural viver assim. Achamos que é natural falar certas coisas. Achamos que é natural agir da maneira que agimos com as pessoas. E nós precisamos compreender isso, a base, ao pé da palavra, de que isto não é natural. Que isso muitas vezes traz consequências gravíssimas sobre a nossa vida. Quando muitas vezes não nos tira do meio do sonho. Alguém já teve um sonho que estava sonhando tão gostoso e de repente você acorda porque tem que ir no banheiro, tem que fazer alguma coisa, algum barulho acontece? E você ainda fica tentando fingir que está dormindo para voltar e continuar o sonho? Por quê? O sonho estava bom demais. A vida real é assim. Às vezes nós estamos vivendo momentos maravilhosos em nossas vidas. E se nós não continuarmos sonhando, ele será interrompido. Agora, quem interrompe os sonhos do homem que vive na presença do Senhor, não é o Senhor. Só tem duas pessoas que podem interromper os nossos sonhos. Primeiro, eu. Segundo, o inimigo. Antes de você brigar com o inimigo, brigue com você. Antes de você dizer que é o inimigo, que é o diabo, pense no que você fez, no que você falou e como você agiu. Porque muitas vezes o inimigo só... Aliás, me perdoa. Como é que eu vou colocar? Todas as vezes que o inimigo age, ele só age através de ilegalidade. Ele não pode entrar dentro da minha casa se eu não abrir a porta. Ele não pode usar a minha vida se eu não abrir a minha boca. Ele não pode causar dissensão entre eu e ninguém se eu não permitir, com a minha boca, com os meus gestos e a minha atitude, fazer alguma coisa. E nós vamos ver na palavra do Senhor sonhos que foram interrompidos, sonhos maravilhosos, de pessoas que estavam próximos a herdar coisas lindas e maravilhosas da parte de Deus e não conseguiram. Por quê? Atitudes. Abra a palavra do Senhor em Provérbios, depois de Salmos, capítulo 18, versículo 20 e 21. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Pais, filhos, ouçam bem o que vai ser falado. Amém? Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos teus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu sou produto daquilo que eu falo. Yes. Well, here's the thing. Jesus said, the adulterers, okay? When he caught the adultery, the lady, which I think the guy was doing sex with her, was there too, okay? He said, who has no sins here, throw the first rock on this woman. Everyone dropped these rocks, okay? So that's me, everyone has a sin. And he said, adultery is not only the one commit the physical action, but it's the one's thinking. You're welcome. Então nós temos que entender que nós precisamos zelar por aquilo que falamos. Mas os pensamentos também permitem que o inimigo faça ninho sobre a nossa cabeça.
Se você sair por aquela porta e passar uma pomba, e me desculpa pela expressão, e ela fazer a necessidade dela e cair na sua cabeça, você tem como impedir? Não. Por quê? Você não viu? Ninguém anda olhando para cima, irmãos, porque senão ia cair no teu olho. Graças a Deus. Então nós não temos como impedir um passarinho, uma pomba de passar e soltar a sua necessidade. Agora eu tenho como impedi-la dela pousar na minha cabeça. E essa é a nossa guerra, a mente. E nos dias de hoje, o que mais tem sido atacado nas pessoas é a mente. As atitudes e as palavras das pessoas, às vezes, não é nem por aquilo que alguém faz ou deixa de fazer, mas é por aquilo que a pessoa é atacada na mente. Você já percebeu isso? Às vezes você não faz nada para ninguém, chega aquele irmão, aquela irmã com sangue na boca, querendo te estrangular e tendo atitudes com você. Por quê? Porque a mente já está tomada pela raiva. E com isso vem o inimigo e traz os roubos. E aí acontece o quê? As perdas. Por que a Bíblia fala tanto de restituição? Por quê? Porque há muito roubo. Então digo para mim e para você, se não temos vivido a vida abundante, é porque existe o roubo na nossa vida. Não é, Marcão? É a pura verdade. Se eu não tenho vivido uma vida abundante, e eu sei que tem gente que às vezes fala, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas por que estão acontecendo? Porque, irmãos, porque às vezes falamos, pensamos ou agimos de maneira que não deveríamos fazer, falar ou pensar. E olha, posso te dizer algo. Existem atitudes que são tão caras, existem certas palavras que são tão chaves, de um peso tão grande, que desconhecemos a veracidade e o poder dessas palavras. Falamos porque os nossos pais falavam, falamos porque o irmão ou a irmã fala, falamos porque achamos natural, quando na verdade são alimentos para o mundo espiritual. Fala comigo, o mundo espiritual se alimenta das minhas palavras, dos meus pensamentos e das minhas atitudes. Isso é muito sério. O que verdadeiramente pode expressar aquilo que não falamos são as nossas atitudes. Exemplo, vamos lá. Uma pessoa dizer que ama a outra pessoa é uma coisa, mas expressar o que fala é outra coisa. O próprio Senhor disse: esse povo me honra com, mas o coração está longe. Isso quando se fala em relação ao Senhor. Agora esse aqui é a chave. Quando se fala em relação ao inimigo, ele não precisa que o coração concorde com aquilo que está falando. Basta falar. Pastor, o que você está querendo dizer? O Senhor está querendo dizer que o coração tem que estar igual com o que se fala. O coração tem que estar me honrando, e a boca também, as atitudes também. Para o inimigo é diferente. Ele não precisa de um coração igual com o que fala. Ele não precisa de uma atitude que concorde com aquilo que está sendo falado. Ele só precisa de uma palavra. Yes. Só precisa de uma boca. Ele é legal, eu gosto dele.